O clima no São Paulo anda tão quente que o jogo de ontem contra o Sport ficou em segundo plano. Mas a equipe venceu fora de casa e aliviou um pouco a pressão em cima do Fernando Diniz. E o Diniz fez um rebuliço no time, né? Mudou tudo. Foi ótimo. Mexeu com zaga, mexeu no meio. Ainda bem que ganhou, porque se tivesse perdido... Funcionou. É assim, quando o cara não quer, o outro quer. E o pior... Entre aspas, o São Paulo tem uma zaga muito boa. Eu gosto do Bruno Alves e do Arboleda. E gosto do Arboleda. Só que a zaga de hoje jogou muito melhor. Esse menino Diego Costa é bom demais e o Léo Pelé jogou muito bem. Mesmo improvisado, que nem é zagueiro de origem. Mas quantos já não fizeram esse caminho, né? Lá atrás o Rubens Minelli, que era brilhante, tirou o Bezerra de lá, colocou na quarta zaga. O Thiago agora fez com o Avelar. Você cansa de ver esse tipo de jogada, o lateral saindo pro meio e o Léo Pelé foi muito bem. Já tinha jogado bem contra o Bahia no meio de semana. Então, se alguém não quer, o outro quer, velho. Eu acho assim, o Fernando ele tem que fazer alguma coisa e está fazendo. E deu certo, e funcionou. E aí tem todo esse questionamento em cima do Fernando Diniz, aí você vê... o futebol, as pessoas analisam só pelo resultado e pega lá o aproveitamento dele em Campeonato Brasileiro, que é baixo, aquela coisa toda. Mas o que o time produz em campo? Quantas vezes finaliza? Né? Ontem nem teve tanto... do São Paulo é de 55%. Pois é, então, não digo, mas a campanha dele como técnico, como Fluminense, Sim, mas aí é sacanagem. Porque quando se fala do Thiago Nunes, não se fala da campanha dele no Atlético. Então, é sempre para baixo. Pois é. Se é para juntar o que eu acho injusto. Aí você pega Thiago Volpe e fala, foi o melhor treinador que eu já trabalhei. Thiago Daniel Volpe Alves. não, Thiago Nunes. Não, Thiago Volpe. O goleiro? Se referindo ao Diniz. Tá. Daniel Alves, melhor treinador com quem eu já trabalhei. Tanta gente falando tão bem. Fernando Diniz, entendi. E aí? Sabe? Então, deixa o cara trabalhar. Mas o São Paulo, pelo menos até agora, que é até uma coisa que surpreende, tem segurado a bronca. Tem, claro que tem. Isso é meritório. O São Paulo, ele viu que ficar mandando o cara embora não funciona. Não funciona. Ele está 10 anos na fila por causa de fazer isso. E o pessoal tem segurado. O Raí está segurando, o Leco não está se metendo, está segurando também. Ou seja, tem um negócio de pressão que é super desmedido no futebol brasileiro, que é um negócio assim, ganhou é ótimo, perdeu é péssimo. O Luxemburgo, depois de uma semana que ele foi campeão paulista, deu no Tops fora Luxemburgo. Não dá para você levar isso a sério, entendeu? Se você quer fazer uma coisa séria, você não pode querer desse jeito. Bom, e os bastidores do São Paulo, hein? O bicho tá pegando, como a gente adiantou na enquete, uma confusão danada entre Fernando Diniz e Wagner Ribeiro, empresário do Igor Gomes. E o Thiago Salazar chega lá da nossa redação para explicar tudo isso para nós. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Pois é, o São Paulo venceu, mas o clima nos bastidores não melhorou nem um pouco. Muito pelo contrário. A decisão do técnico Fernando Diniz em trocar 4 jogadores que vinham atuando como titulares incomodou Wagner Ribeiro, empresário de Igor Gomes, um dos jogadores que perdeu espaço com essas trocas. Em uma rede social, Wagner Ribeiro chegou a acusar o Fernando Diniz de prejudicar o jogador por escalá-lo numa posição errada, segundo o próprio empresário, e o treinador não deixou barato. O que me interessa é a minha relação com o Igor Gomes, que eu sei muito bem não misturar. Eu acho que o Igor não tem nada a ver com o seu empresário. E eu tenho absoluta certeza que eu faço mais pelo Igor e já fiz do que o seu empresário. Certeza absoluta. Pois é, a declaração do Fernando Diniz não demorou para repercutir e ontem mesmo o Wagner Ribeiro entrou ao vivo com a gente no Mesa Redonda. Dá uma olhada. Ele fala que fez mais pelo Igor Gomes do que você. O que você pensa disso? O que ele fez? O garoto está conosco já há muitos anos. Nós levamos ele para o São Paulo, lá para a Cotia. O Fernando Diniz nem imaginava um dia trabalhar no São Paulo. Mas o Fernando Diniz não tem a cara do São Paulo. Ele é um treinador para clube pequeno. Veja, por 3 vezes ele já treinou clubes que caíram. Isso me preocupa muito. Bom, para o torcedor do São Paulo, pelo menos o time voltou a vencer, ganhou do Sport fora de casa e agora a concentração é toda no clássico contra o Corinthians, domingo no Morumbi. Até lá, semana livre para o São Paulo colocar a cabeça no lugar e ajustar o que precisa ajustar dentro de campo. Michele. Valeu, Salazar. E aí, essa repercussão, ontem o Mesa Redonda, aliás, deu uma repercussão danada, né? Todo mundo comentando. Assim, o empresário é uma figura viva no futebol, porque os clubes largaram completamente a captação de jogadores.
Largaram porque é mais fácil o empresário fazer todo o trabalho, depois dar uma grana por fora para algum diretor, então os caras largaram tudo. Tanto que normalmente os empresários é que ganham fortunas quando as negociações são feitas. Culpa dos clubes. O empresário faz o trabalho dele. Eles fazem, ajudam pessoas, como ele falou, o Igor está lá há 11 anos. Realmente os empresários ajudam os jogadores. Aquilo que o clube deveria fazer, quem faz são os empresários. O que não pode é o clube acatar esse tipo de coisa. Agora, o Wagner se manifestar, está tudo certo. Sabe, ele se sentiu atingido por alguma razão. Eu acho que todo mundo tem direito de manifestar. Agora, o São Paulo ficou na dele. Agora, se o São Paulo demite o Fernando, ou qualquer um que seja, porque um empresário pressionou, aí a coisa é pequena demais. Mas a manifestação é livre, cada um pode falar o que quiser. Eu até concordo com você que a manifestação é livre e tal, mas eu discordo de você, Flávio. Não cabe, não é profissional. O papel do empresário qual é? Cuidar da carreira do jogador. Então, negociar com o São Paulo, um reajuste de salário, negociar com outro clube, uma transferência. Cornetar quando tiram do time. Não, isso é errado. Não faz parte, isso não é profissional, porque na verdade não, mas ele pode prejudicar o jogador. Também acho. Não é papel do empresário. O empresário qual é o papel dele? É representar o atleta nos interesses econômicos e federativos. A escalação é do treinador. Em tese, você está certo. Mas na prática não é assim que funciona. Sim, mas está errado. Os clubes, eles aceitam essas pressões. E aí, de novo, estou falando, o São Paulo não está aceitando o que eu acho ótimo. Bem. Agora, o cara pode falar. Pra gente, sim, até pra gente é até bom, porque tem a polêmica, tem a repercussão, mas eu não acho profissional. A ingerência, veja bem, quem escala o jogador é o treinador. E o treinador deve ter as razões para escalar de um jeito, de outro, pronto. Não é uma coisa para você ficar publicamente criticando o treinador porque não escalou de um jeito, de outro. Até porque pode nem ser a sensação e a impressão do próprio Igor Gomes. Quando o empresário, que é representante dele, se manifesta contra o treinador, passa a imagem de que quem está descontente é o jogador. É verdade. E não necessariamente. Isso pode acontecer. Então, se ele se preocupa tanto com o jogador, é mais uma razão para ele ficar calado. Só tem uma coisa. Aconteceu isso Celso, no Pedrinho, não foi? Sim, o empresário dele claro. No mundo do futebol, não é assim que funciona. Normalmente os caras vão lá, cornetam com dirigentes que muitas vezes até para mandar o treinador embora. Estão no esquema do empresário, levaram dinheiro para colocar jogador. Não me parece ser o caso aqui, né? Não é isso que eu estou falando, mas está cheio disso. Empresário que tem esquema lá, empresta dinheiro para clube, dá dinheiro para dirigente. Isso é a coisa mais normal dentro do futebol, infelizmente. E essas pressões, elas costumam valer, costumam funcionar. A verdade é que o Igor Gomes saiu do time porque ele não está jogando absolutamente nada. Muito mal. Ele e o Lisieiro, os dois estavam atravancando o meio-campo de São Paulo. Tanto que só a saída dos dois já melhorou o time de São Paulo. Essa é a realidade. Os dois são péssimos. Não, pelo contrário, até tiveram um bom começo. Mas pararam de uma maneira absurda, estavam atrapalhando o time. Fernando Diniz acertou em cheio de tirar os dois do time.